Existem três formas essenciais de nós perdermos dinheiro. A primeira é não percebermos puto de investimento, enfiarmos para lá o nosso dinheiro, pensar que é tudo um grande milagre e perdemos. A segunda forma é colocar o dinheiro debaixo do colchão e esperar que por algum milagre ele cresça, não sei, tipo plante e nasça alguma coisa, tipo uma árvore que dê dinheiro ou algo do género. E a terceira é não perceber como é que funciona minimamente a inflação e como é que isso pode custar aos nossos bolsos algum dinheiro ou muito dinheiro ao longo dos anos. Portanto, este vídeo vai ser essencial para se tu queres saber mais sobre a inflação, como é que funciona e como é que te podes precaver em relação a isto. Portanto, já sabes, deixa o like, subscreve o canal e vamos falar um bocadinho hoje sobre a inflação. Bom, primeiro de tudo, o que é a inflação, não é? Algumas pessoas sabem, outras até pensam que é um imposto, mas essencialmente a inflação é o aumento do custo dos bens e serviços ao longo do tempo. Nada mais simples do que isto. Então, mas Diogo, não percebi. Ok, então imagina que tens hoje 10 euros e que esses 10 euros dá para tu ir às compras e, sei lá, comprares o essencial para viveres durante um mês. 10 euros é um bocado irrealista, mas imagina que sim, não é? Imagina que no ano seguinte os mesmos 10 euros já só dá para viveres 3 semanas. No ano seguinte já só dá para viver 2 semanas. Aqui a questão é que muitas das vezes os preços e os serviços das coisas vão aumentando com o tempo e nós até nem percebemos muito bem o que é que está a acontecer. Mas a realidade é que muitos produtos e serviços vão aumentando ao longo do tempo e têm as suas razões para ir aumentando os seus preços. É disso também vamos falar aqui. Vou explicar também já a seguir como é que isso funciona. Mas é importante nós termos consciência de que o nosso dinheiro parado e contra a inflação vai perder o seu valor e ao longo do tempo vai comprar cada vez menos coisas, vai pagar cada vez menos serviços, cada vez menos produtos que nós vamos poder comprar com ele e é essencial nós percebermos que temos que combater isso de alguma forma e não é só aumentando o salário. Ok, pessoal? Portanto, vamos então para as causas da inflação. Existem principalmente duas grandes causas para o aumento da inflação. A inflação por demanda, imaginem que tem um produto e tem 10 unidades desse produto. Vocês estão à espera que apenas tenham uma afluência de cerca de 5, 7 pessoas, ou seja, vai sempre sobrar produto. Então, vocês colocam o produto a um valor de 5 euros. Acontece que, de repente, vocês têm uma enchente de gente e essas pessoas consomem os 10 produtos que vocês tinham disponíveis e isso requer que vocês tenham mais produto disponível. Então, o que acontece é que o preço desse produto vai aumentar e, devido à demanda da procura, vai fazer com que a oferta seja mais baixa, então o preço aumenta. Isso aconteceu, por exemplo, durante a pandemia de Covid. Se vocês se lembram bem, houve uma grande falta, por exemplo, de componentes para computadores, placas gráficas, CPUs, etc. E isso fez com que os preços inflacionassem de tal forma que coisas que custavam tipo 300, 400 euros, passássemos a ter que pagar por elas 800 ou 900. Hoje em dia os preços já estão um bocadinho mais estáveis, mas também houve uma grande falta, por exemplo, de chips. Isso fez com que o preço, por exemplo, dos telemóveis, também de placas para os computadores, etc., não só aparecessem muito menos no mercado, como também os preços delas aumentassem devido a que tanta gente procurava, a escassez era tão grande que os preços começam a aumentar. A inflação de custos é um pouco em relação àquilo que eu disse há bocado sobre, por exemplo, os chips. O chip é para os telemóveis, por exemplo, como a farinha é para o pão. Para nós conseguirmos construir um telemóvel, um computador, são precisos chips. Sem esses chips, os computadores não conseguem ser montados. Tal como sem a farinha nós não conseguimos fazer o pão, ou sem ovos não conseguimos fazer omeletes. Então, quando o custo, por exemplo, dos ovos, da farinha ou dos chips aumenta, o preço do produto final vai também aumentar. Ou seja, se a farinha custava 1 euro o quilo, agora custa 1,5 euro, o pão também vai inflacionar 10, 20, 30 cêntimos, derivado ao facto de que com um pacote de farinha nós conseguimos fazer 10 pães, imaginem. Então, agora, a mesma farinha que custa mais 50 cêntimos, nós temos que dividir esses 50 cêntimos pela quantidade de pães que aquele quilo consegue produzir, inflacionando o preço dos pães. O mesmo acontece para os telemóveis, para tudo o resto. Sempre na inflação de custos, o produto que é necessário para construir algo final, ou seja, um pão, um telemóvel, tem um aumento de custo, o produto final aumenta. Um exemplo muito prático de tanto uma inflação como a outra foi durante também a pandemia a questão da gasolina, do gasóleo. As pessoas ficaram em casa, deixaram de andar de carro. Então
a procura por combustíveis acabou por ser tão baixa que o petróleo acabou por perder significativamente algum valor por barril, o que impulsionou que os produtos como gasolina, gasóleo e outros começassem a baixar os seus preços, fazendo com que, ao contrário da inflação de aumento, nós tivemos uma deflação derivada ao preço do petróleo baixar de forma tão significativa que os produtos derivados do petróleo acabassem também por baixar. Uma coisa que as pessoas normalmente não têm noção é o impacto que a inflação tem na economia e também na minha e na tua vida. Coisas simples como poder comprar mais um pão ou menos um pão é uma coisa que realmente acontece. Neste mesmo ano de 2024 isso aconteceu, e no final de 2023. Para dar um exemplo daquilo que a inflação pode fazer aos teus bolsos, é que, por exemplo, em janeiro o cabaz de bens custava 100 euros e em dezembro o mesmo cabaz estava a custar 103 euros. Um aumento de inflação anual de cerca de 3%. Isto implica que os mesmos 100 euros deixaram de ser possíveis para comprar a mesma quantidade de produtos. E isto é o que nos afeta quando nós não gerimos bem as coisas. Porque a inflação é uma coisa que está sempre presente e ao longo dos anos a tendência é mais de subida do que de descida. Há muito poucas vezes em que num ano a inflação é negativa. Portanto, a ideia é que ao longo dos anos, ao longo do tempo, o dinheiro vá perdendo sempre valor. Há várias formas que nós temos para combater isso. Aquilo que nós temos que ter em consciência é que isso afeta o nosso poder de compra. Quando a inflação aumenta, o teu salário comprava X coisas, deixa de poder comprar tantas coisas e o teu dinheiro acaba por perder o seu valor. Uma coisa que normalmente as pessoas também não têm muita consciência é que, por exemplo, nós temos certos tipos de produtos financeiros que dão cerca de 1, 2% ao ano. Em 2023, por exemplo, a taxa de inflação teve a variar os 4%. Imaginem que vocês têm dinheiro na vossa poupança e que a vossa poupança está a dar-vos 1% a 2% ao ano. Se a taxa de inflação estiver nos 4%, a realidade é que vocês perderam dinheiro ou perderam valor no vosso dinheiro, porque quando vocês estão a ganhar 2% contra a inflação, na realidade vocês ainda conseguiram perder 2%. Porque sendo a inflação um acréscimo de 4% ao poder de compra, ou reduzindo o poder de compra, significa que o vosso dinheiro, em vez de perder 4%, apenas perdeu 2%, mas ainda assim vocês estão a perder dinheiro. Por isso é que normalmente se diz que há dinheiro em certas ferramentas que dão pouco juro a nós, né, consumidores. Normalmente não é uma boa estratégia quando queremos que os nossos investimentos batam a inflação, porque convém sempre, se tivermos 4% de inflação, convém termos 5, 6% de rentabilidade das nossas carteiras de investimento. E isso sim é superar a inflação, e isso sim é fazer com que o nosso dinheiro tenha mais valor e que nós possamos ganhar mais poder de compra. A inflação sobre os salários é também um assunto que é pouco debatido e é algo que nós todos sabemos que era bom, não é? Que todos ganhássemos um aumento anual e que esse aumento acompanhasse realmente a inflação. Mas para muitas empresas é muito difícil que, por exemplo, como o ano passado, dar a todos os seus funcionários um aumento de 4% ou 5% é um bocado irrealista. Por isso é que convém sempre, e isto é uma coisa que é imprescindível, nós continuemos a nossa formação, que nós demonstremos o nosso valor para a nossa empresa e que possamos aí dessa forma, com critério e com ferramentas, realmente pedir uma avaliação do nosso salário anualmente ou 2 em 2 anos, para que realmente não tenhamos que perder o nosso poder de compra e que o nosso salário não perca o seu valor. É preciso entender também que a inflação ocorre a nível global, não ocorre só em Portugal, não é? Mas cada país normalmente tem a sua taxa de inflação própria e isso pode afetar-nos a nós cá e a outros países do mundo. 2 exemplos muito práticos sobre impactos globais é realmente os Estados Unidos e a China. São 2 países que, devido à sua enormíssima capacidade de fornecer produtos e serviços ao mundo, acaba por ter um impacto direto em cada um de nós. O exemplo que eu dei há pouco dos semicondutores é um grande exemplo disso. A China foi incapaz de ocorrer à demanda, não é? Era tanta a demanda que eles não conseguiram entregar semicondutores, chips, a todos os seus clientes, a todos os seus necessitados, que acabaram por criar uma inflação grande sobre os produtos que dependiam desses mesmos semicondutores. Coisas como carros, telemóveis, etc., coisas que eu já falei há pouco, realmente trouxeram uma grande inflação. Tudo isto causado pelo facto de, na China, neste caso, que é a grande dotadora de semicondutores,
não ter conseguido dar mãos ou ter mãos suficientes para a demanda que estava a ser feita naquela altura do Covid e acabou por colocar todo o mundo sobre uma grande pressão a nível de inflação. Claro, e a parte mais importante para mim, pelo menos, é como nos podemos proteger da inflação. E do meu conhecimento, aquilo que eu aprendi até agora e aquilo que eu faço realmente é tentar ao máximo investir. Investir em ações, investir em imóveis, investir em fundos, que são as melhores coisas, não é? Porque no fundo são coisas que realmente, normalmente, conseguem bater a inflação a nível anual e conseguem realmente dar valor ao meu dinheiro. E todos os anos eu consigo sempre superar a inflação com os meus investimentos. Tens alguns tipos de produtos que estão diretamente indexados à inflação, ou tentam, pelo menos. Alguns deles, como por exemplo os certificados de aforro, têm normalmente uma tendência de manter o valor real do dinheiro. Normalmente não conseguem superar a inflação, mas tentam pelo menos manter o valor real do dinheiro. Mas se realmente és um investidor que, pelo menos não queres perder dinheiro, és mais conservador, os certificados de aforro realmente são uma boa solução. São garantia, portanto, como são do Estado, são garantia, portanto, não vais perder o dinheiro. E claro que rever despesas é um ponto que é sempre essencial. É sempre essencial nós analisarmos as nossas despesas, analisarmos tudo aquilo que nós conseguimos alterar. Pacotes de televisão, quanto nós pagamos de eletricidade, até mudar algumas coisas em casa para que consigamos realmente reduzir o consumo de energia. Com painéis solares, se tens a possibilidade de o fazer, lâmpadas mais económicas, não ter tantas luzes acesas, não é isso. Neste momento não estou propriamente a jogar a favor disso, mas realmente ter a consciência daquilo que tu podes fazer. Há eletrodomésticos que realmente consomem muito menos e que te ajudam nesse tipo de poupança. E no fundo é isto, não é? Também posso dar-vos aqui e deixar aqui também na descrição um link para um e-book que vos vai ajudar também a saber um pouco mais sobre finanças pessoais, ajudar-vos a fazer estas retrospectivas e introspectivas, de vos ajudar a rever as vossas despesas mensais, a fazer o vosso Excel, outras tantas estratégias que vocês podem usar. Portanto, também vou deixar aqui no link da descrição. No link da descrição, ok. Na descrição, o link do e-book, também vocês podem adquirir este e-book. É um valor relativamente simbólico para a quantidade de informação que tem. Portanto, está tudo aqui em baixo na descrição. Deixo também aqui um videozinho para vocês poderem ver mais coisas aqui do canal e mais dicas também para vocês. Já sabem. Até o próximo vídeo. Se gostaram, deixem o vosso gosto, subscrevam. Deixem o vosso comentário aqui em baixo se gostaram, se não gostaram, o que é que acham. Mais dicas vocês possam ter. Já sabem. Fui. Vejo-nos no próximo vídeo.